Olá, estamos hoje aqui no Letras e Livros, apresentando o nosso professor de yoga, Tadeu Martins, que veio aqui mostrar, falar sobre o seu livro, que foi lançado recentemente, Conversas com o Yogi Urbano. Seja bem-vindo ao nosso programa Letras e Livros, Tadeu. Muito obrigado, Pedro. Tadeu, você é engenheiro de profissão. Sim. E professor de yoga há quase 30 anos. É verdade. Como é que explica alguém que atua na área das exatas ter essa ligação espiritual profunda que você desenvolve e contribui com as pessoas, orientando-nos em relação ao yoga? É uma ótima pergunta. Eu acho que essas coisas comigo aconteceram meio que por acaso, né? Na vida a gente mira no que vê e acerta no que não vê. Então eu fui mirando numa profissão, em ser capaz de ter algo útil para fazer na vida, mas a sorte me apresentou uma prática oriental, né, que juntava a prática da meditação, de exercícios físicos e que levavam a uma tranquilidade no viver. E aí eu fui vendo que ao mesmo tempo eu me dedicava ao estudar e também me dedicava a essas práticas. Quando eu vi, o tempo tinha passado e eu já estava fazendo isso há muitos anos. E quando foi, como é que você descobriu? Porque você tem quase 30 anos atuando como professor, dando aula na área de yoga. E como que você descobriu isso? Bom, na realidade, outra vez a sorte. Em 83, eu tive a oportunidade de ir conhecer o Instituto de Yoga em Bombaim, na época, hoje chamamos de Mumbai, que era um instituto de yoga onde os meus professores haviam estudado. E por uma grande sorte, tinham chegado às minhas mãos os livros escritos pelo fundador desse instituto. Eu havia estudado todos os livros do Yogendra, que é o nome desse senhor indiano, que já faleceu, ele era já muito idoso nessa época. E tive a sorte, então, de ir à Índia e ser convidado para ser um estudante residente desse instituto de yoga. Justamente na turma de formação de instrutores. Aquilo foi uma sorte enorme. Isso em 1983? Em 83. De lá para cá, quando eu volto para o Brasil, já em 84... Você já tinha atividades ligadas a yoga neste período? Sim, desde 68. Eu comecei a faculdade em 66 e 2 anos depois comecei a praticar yoga, junto com o movimento estudantil. Era uma coisa meio curiosa, porque durante o dia aquela agitação e à noite a calmaria de estar fazendo yoga. O que me ajudava bastante a conseguir viver esses dois mundos, né? Então, quando eu chego a 83, eu já tinha 15 anos de prática, de dedicação. Faltava um estudo mais profundo. E esse aprofundamento me foi possibilitado pelo Instituto de Yoga, pelos livros do velho Yogendra e por conviver com essa família de brahmanes, né, que se dedicava à divulgação de yoga na Índia. Tadeu, 66 você entrou na universidade. Na engenharia. Era um período muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. Já naquele período também fazia yoga. Sim, sim. Graças a Deus. Você tinha alguma ligação com algum movimento libertador? Porque naquela época vivia essa ditadura, sim, onde o terror imperava. É verdade, né? É verdade. Como é que era isso? Também era muito prático. O fato de ser aluno da Faculdade de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, eu fui eleito tesoureiro do diretório. E a minha namorada era do movimento secundarista. Então, durante o dia, eu estava, ora assistindo aula, ora no movimento universitário, ora no movimento secundarista. E as coisas iam acontecendo. Por exemplo, eu estava no restaurante do Calabouço, no dia infeliz em que a polícia invadiu e matou o estudante Edson Luiz. Então, eu era uma das pessoas que conduziu o corpo do Edson Luiz para a Assembleia Legislativa. Então você presenciou o assassinato do Edson Luiz? Sim, estava lá dentro do restaurante do Calabouço na noite em que isso aconteceu. É uma coisa terrível, a gente se emociona quando lembra, porque era um desespero, claro, né? Você está no restaurante secundarista com centenas de pessoas, de repente esse... Tadeu, o programa Letras e Livros, a proposta é ser uma discussão, uma conversa bem aberta. Como você resgatou esse período? E nesta semana, a Comissão de Anistia, Comissão Nacional da Verdade, entregou seu relatório à presidenta Dilma.
O Brasil é o único país do Cone Sul que teve ditaduras, que não puniu os seus torturadores, os assassinos, os militares. E você presenciou o que ocorreu em 68. Sim, eu estava vivendo essa época. Como é que você vê, é positivo para a nacionalidade brasileira sermos o único povo que não puniu os seus, que não julgou os seus assassinos e torturadores? Claro, toda pergunta se responde a si mesma, né? Quer dizer, a pergunta já se responde, claro que isso é uma iniquidade, né? Mas é um momento, né? Na realidade, o que se vive, na minha percepção, na minha opinião, o que se vive no Brasil são movimentos pendulares, né? E nesses movimentos pendulares, ora se consegue um tipo de abertura, e na maior parte das vezes não se consegue esse tipo de abertura, e a abertura é sempre algo negociada, né? Então, o fato de se ter a Comissão Nacional da Verdade, de o relatório ter sido entregue no Dia Nacional do Direito, no Dia Internacional de Direitos Humanos, 10 de isso tudo é dezembro. muito importante e eu vejo como o possível. Talvez a sabedoria do viver seja viver aquilo que é possível na época que se está vivendo. Porque considerar o que se está vivendo sempre na margem da impossibilidade cria um conflito interno terrível. Né? A yoga, ela trabalha com a meditação, Sim. com a concentração, com o autoconhecimento. Sim. Nesse mundo em que, segundo a sua interpretação, com posições pendulares. Qual o papel da yoga para fazer as pessoas terem uma compreensão mais humana, poderia se dizer assim, Ótimo. no mundo que nós vivemos? Excelente pergunta. Eu gosto de sintetizar a prática de yoga com 3 frases, 3 verbos, que são comportar-se, respirar-se e ser quem você é. Esse comportar-se é comportar-se socialmente, de um modo que seja adequado ao viver com as outras pessoas, no mundo em que se está vivendo, de modo que você consiga contribuir para o mundo, contribuir para os outros e não ser excluído. Porque se você for excluído, você está fora do jogo. Respirar, para você prestar atenção em você, manter a sua saúde, manter a sua capacidade de viver com os outros. E ser quem você é. Porque nós vivemos muitas personagens simultaneamente. Mas dentro de cada personagem há um ator, e esse ator é o essencial. Se eu me confundir com esta personagem ou com aquela que eu tenho que exercer durante a vida, de repente eu deixo de ser quem eu de fato sou e sou apenas uma personagem. Me torno vazio, porque o personagem por si mesmo, ele é apenas uma circunstância. E o ator que existe dentro de cada personagem, ele vai continuar vivenciando vários outros personagens. Então, ao perceber-se dessa maneira tríade, né, essas 3 condições simultâneas, isso traz um desafio para qualquer indivíduo que resolve praticar yoga, porque o yoga é um modo de viver. E que desafio é esse? É eu ser capaz de ser testemunha de mim mesmo, de modo que eu possa ser coerente com essa proposta de comportar-me, respirar e ser quem eu sou. E você, ao longo de mais de quase 30 anos, trabalhando para que as pessoas consigam atuar desta forma, você fez muitas palestras. Inúmeras. E essas palestras terminaram, inclusive, produzindo um livro, que é o que nós vamos falar logo mais sobre ele. Esse teu trabalho, no mundo atual, ele contribui efetivamente para que as pessoas sejam melhores, um pouco resgatando essa pergunta anterior, porque a disputa, a relação humana, ela é tão fraticida, tão autofágica. Verdade. O yoga vai na contramão disso? Totalmente. O primeiro princípio social do yoga, se nós tivermos um código de ética, é não ofender. Porque a ofensa provoca um movimento de agressão, de violência, que você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Então, a regra de ouro, né, inicial da prática de yoga, que muita gente traduz como não violência, né, tem uma expressão indiana que diz ahimsa, que quem tornou famosa foi o Gandhi, né, com o movimento de não violência, mas que na realidade não quer dizer não violência, quer dizer a não ofensa. Então, o comportamento que o indivíduo não ofende, é capaz de perceber o outro sem a intenção de ofendê-lo, e ao invés de se fixar na figura do outro como um oponente, ele se fixa
na proposta do outro, na informação que o outro traz, e discute a informação, discute a proposta, não o outro. Então, mas o mundo atual, esse processo educativo do yoga, tem tido resultado? Eu acredito que sim. É uma intenção, é uma proposta, né? Tudo que a gente avaliar, vai avaliar conforme um ponto de vista, de acordo com a circunstância em que a gente está vivenciando. Então, no meu ponto de vista, por que eu transmito essa tradição do yoga? Com essa intenção, de as pessoas adotarem um modo de viver que seja bom para elas, bom para as pessoas com quem elas convivem, bom para o mundo. E claro que isso tem todo um conjunto de princípios, né, que são os princípios muito antigos, que vêm de uma tradição capaz de criar sociedades que conseguiam viver com comércio, com agricultura, com uma forma de organização social, com vários problemas, como toda sociedade tem, mas com essa proposta de o indivíduo ser responsável por ele mesmo. E isso faz toda a diferença. Você falou do Instituto de Yoga da Índia, que você é com o professor mestre Yogendra. Isso. Os ensinamentos que você tem aplicado ao longo dessas décadas são fruto desse período que você esteve lá? Como é que funciona, como se relaciona, como se multiplica e se aplica esses ensinamentos? Ótimo, ótimo. Bom, esses ensinamentos dessa tradição do Yogendra, que se consubstancia no Instituto de Yoga de Santa Cruz, que fica em Mumbai, né? É claro que esse conhecimento vem de uma tradição que começa lá no século V a.C., né? Quando um conjunto de sábios daquela época redige, como se fosse hoje em dia uma comissão da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Na época redige um código de comportamento que pretendia orientar pessoas para um comportamento social que fosse construtivo e para um comportamento individual que permitisse a felicidade do indivíduo no seu grupo social. O Instituto de Yoga, ele consubstancia isso dentro de uma história do renascimento da Índia. Ele é fundado em 1918 e a independência da Índia vai acontecer em 47, 48, ou seja, coisa de 30 anos depois. Então ele já faz parte de um movimento de mudança social muito intenso que o Mahatma Gandhi cabeceou e tornou popular no mundo inteiro. Esse movimento, ele se transformou num movimento de divulgação, que veio para o Ocidente com várias personalidades. Isso vai seguindo aí, volta à história do pêndulo. Vai em movimentos pendulares. Ora, por exemplo, a prática de meditação se espalhou pelo mundo graças aos Beatles, por exemplo. Talvez a prática de yoga mais frequente hoje em dia, realizada nas academias, acontece por conta da Madonna. Porque são pessoas que têm projeção midiática, né, internacional, e aí quando a pessoa vai praticar yoga por causa dos Beatles naquela época, vai praticar yoga por causa da Madonna de uns tempos para cá, quando chega lá, encontra algo mais. Encontra algo que vai além de uma prática corporal, vai encontrar propostas de atitudes, de modo de viver, de modo de relacionar-se. Sinteticamente, quais seriam esses modos de convivência, de relacionamento que a yoga propaga? Talvez o mais importante de todos, que é bastante desafiador, é você ter a felicidade como princípio, não como fim a alcançar. Isso já é o contentamento. A gente vem de uma tradição grega, a gente do mundo ocidental, em que só é digno de desejo aquilo que eu não tenho. Então, o ter torna-se mais importante que o ser. E aquilo que eu não tenho é digno de eu desejar. Mas no momento que eu tenho, que eu alcanço, eu passei a ter aquilo. Então, não é mais digno do meu desejo. Eu vou agora desejar uma outra coisa que eu não tenho. É evidente que isso cria um eterno estado de insatisfação. Eu estou sempre insatisfeito, buscando algo que eu não tenho. Mas essa não é a base de sustentação
também do sistema que nós vivemos? Ah, com certeza. Provoca Com esse certeza. consumo Com certeza. desenfreado, desesperado que Perfeito, os perfeito. indivíduos, as sociedades e o próprio planeta, a natureza Sim. sofrem as Você consequências? só estimula um consumismo onde o ter é a tônica. Em yoga, não é o ter que é a tônica, é o ser que é a tônica. Então, por exemplo, os exercícios de yoga são chamados de asanas. Asana, em sânscrito, quer dizer assentamento, quer dizer assentar-se, quer dizer estar em si. O praticante de yoga nunca tem a desculpa de estar fora de si. Ele está em si o tempo todo, né? Mas isso é causado pela meditação ou pela própria consciência do indivíduo? É a consciência do indivíduo que possibilita que ele tenha essa atitude. O exercício de meditação é um exercício que viabiliza o treino, né? É um treino que viabiliza que aquela atitude seja reforçada, reforçada, reforçada. Porque não basta compreender. Eu tenho que compreender e tenho que colocar em prática aquilo que eu compreendi. Senão aquilo se dispersa, porque a vida tem solicitações demais, né? Tadeu, o resultado de 100 palestras Sem palestras. foi sintetizado no livro Conversas Com o Yogi Yogi Urbano. Como é que nasceu, como é que foram as palestras e como surgiu a ideia de produzir, de transformar as palestras em um livro? Muito obrigado, Pedro. Essa pergunta é excelente. Bom, o título, Conversas com o Yogi Urbano, tem algumas intenções. A primeira delas é viabilizar para o leitor uma conversa mesmo. A origem dessas conversas eram as minhas palestras no início das aulas para possibilitar que os alunos tivessem a noção conceitual do que eles iriam praticar. Mas na hora de levar para o livro, eu tinha que mudar a característica de uma palestra, de uma aula, para algo intimista. Então, escrevi tudo, 75 mil palavras, em primeira pessoa, os verbos em primeira pessoa, que é para poder virar uma conversa, que nem essa que a gente está tendo aqui, né? Que eu pudesse transmitir vivências minhas. Tá? Então essa foi a primeira coisa. Yogi urbano, porque eu sou uma pessoa que vive na cidade, eu vivo na urbe, no meio dessa pluralidade que é representada pelas cores da capa do livro, né? É uma capa pintada pelo Fernando Lopes, que é um ilustrador do Correio Brasiliense, para dar a ideia desse labirinto que é a cidade, de pluralidades, de personalidades, de todos os sentimentos e atitudes. Essa diversidade. Então, o yogi urbano é a pessoa que ela não se retirou para as montanhas para ficar escondido da civilização. Não, ele vive na urbe, ele vive na cidade, e é na cidade que ele pratica o saber viver consigo mesmo e com os outros. Essa que era a intenção do livro. Mas você já, ao fazer as primeiras palestras, você já tinha em mente a produção do livro? Nunca pensei nisso. Eu sou um escritor por acaso. Nunca imaginei que um dia fosse tornar-se um livro. A minha intenção era única e exclusivamente transmitir a tradição do yoga. A prática de yoga como uma filosofia de viver, como um modo de viver, que é o modo que eu pratico, é o modo que eu vivo. Mas, à medida que as palestras foram sendo gravadas, a gente foi colocando na internet, e de repente eram tantas, e esse meu amigo e meu aluno, o jornalista Ricardo Borges, ele é um entusiasta, né? Tadeu, vamos fazer um livro? Tá bom, Ricardo, vamos fazer o livro. Mas na hora que eu me deparei com o livro em si, eu percebi que era muito mais exigente do que simplesmente reunir as palestras. Eu tinha que reescrever isso tudo, tinha que dar uma sequência. Então, o que acabou acontecendo? Eu percebi que podia ordenar as palestras de um modo que, se a pessoa lesse do início até o fim, ela estaria fazendo um curso de introdução à filosofia yoga de uma maneira suave, de uma maneira leve, até divertida. Então, qualquer pessoa que queira conhecer Está à vontade, pode a ler. cultura yogi, o seu livro permitirá isso. Perfeitamente adequado. Independentemente da religião que a pessoa tenha, da formação que ela tenha e da idade, claro, tem que ser a pessoa que gosta de ler, né? Ao mesmo tempo, você pode ler como uma leitura de avião, uma leitura quando você acorda de noite, alguma insônia, como se fosse um oráculo. Por exemplo, por favor, abre alguma página que você queira. E lerei. E pega o título. Vamos ver. Eu profundis. Eu profundis. Olha só. O que quer dizer? O que é eu profundis? Aí, novamente, eu saio desse eu, que é a personagem
que vive uma circunstância aqui ou ali. Por exemplo, aqui eu sou o eu entrevistado por você. Você é o eu entrevistador. Mas dentro de você existe um eu profundo, dentro de mim existe um eu profundo, que não é essa personagem que está aqui, que sente, que se emociona, que vive de fato a vida. É a esse eu profundis, né, que o yogi se dirige. E é a meditação que permite isso ou basta a disposição, a vontade do indivíduo em ser de fato esse eu profundis? Eu acho que são necessárias as duas coisas. Porque se eu ficar apenas com a intenção, a vida vai me puxar para lá e para cá e as minhas personagens vão se impor. Eu tenho que criar uma disciplina que seja agradável, que seja boa, que seja fácil de fazer, na qual eu pratique essa minha intenção. E aí eu posso ter várias práticas. A prática da meditação é a melhor de todas. Porque naquele momento, por exemplo, antes de dormir, em que não há mais nenhuma solicitação, a família está descansando, eu já me despedi do pessoal do trabalho, eu boto para gravar os programas de televisão que eu tenho vontade de assistir e me retiro. Vou para o meu quarto, diminuo as luzes. E nesse momento, então, é como se eu apagasse o mundo. Eu ficasse comigo mesmo. Me deixo estar de um modo descansado. Se eu quero ouvir uma música instrumental, coloco a música instrumental, diminuo as luzes do ambiente onde eu estou e me deixo, então, acalmar, tranquilizar. Se eu fizer isso todos os dias, eu vou gostar de fazer, eu vou querer fazer de novo. Eu já comecei a meditar. O fato de Então é possível, diariamente, antes de dormir, a pessoa ter um processo de aprendizado Sim. da meditação? Sim, sim. É isso que eu faço. É claro, como eu faço há muitos anos, eu consigo ficar um pouco mais tempo do que uma pessoa que vai começar hoje. É provável, é bem possível que uma pessoa que comece a meditar hoje durma ao invés de meditar. Sim, mas você, é natural. Ao fazer isso antes de dormir, a finalidade não é dormir? Ah, boa pergunta. Não, na realidade, a finalidade não é dormir, a finalidade é meditar. O dormir pode ser uma consequência pelo fato de eu estar tão tranquilo, querendo descansar, e o corpo está querendo dormir. Mas eu vou roubar um pouquinho do meu tempo de dormir para meditar. Nesse momento de meditar, acontece uma coisa diferente do cotidiano. No cotidiano, eu estou agindo. Na hora de meditar, eu não estou agindo. Mas o meditar, ele é a ausência total de algum pensamento ou é a concentração em alguma ideia? Ótimo, você deu duas boas formas de meditação. Eu posso meditar por estar concentrado numa ideia, tentando apreendê-la, compreendê-la, tornar-me aquela própria ideia. E eu também posso meditar abstraindo-me de qualquer pensamento. Tudo vai depender do que a pessoa consegue fazer. São duas formas. Tecnicamente, meditar é constituído de 3 estágios. O primeiro estágio, eu me concentro. E para me concentrar, eu diminuo a interferência externa. Por isso, eu vou para uma sala ou para um quarto mais sossegado, eu diminuo as luzes, eu diminuo os sons ambientes. E eu prefiro fazer isso à noite, porque é o horário em que o mundo está mais calmo, pelo menos na minha casa, está mais calmo. Então, eu crio um ambiente propício para eu acalmar. Bom, então nesse primeiro momento, eu agora vou concentrar a minha atenção em algo que eu possa ficar durante algum tempo. Por exemplo, eu posso pegar uma fotografia de uma viagem muito agradável que eu fiz, colocar aquela fotografia ali na minha frente e ficar olhando para aquela fotografia, visualizando aquele ambiente agradável no qual eu estava quando eu estava de férias. Por exemplo. Concentrado naquela imagem. Então, no primeiro momento, eu concentro numa imagem. Fico lá concentrado. O fato de eu estar concentrando naquela imagem, estar curtindo aquela imagem, vai fazer com que uma mudança de estado emotivo aconteça. Eu vou sair do estado de concentração por um estado que eu não preciso me esforçar, não preciso me concentrar. Eu entro, então, no estado contemplativo. Eu fico agora curtindo aquela imagem que eu estou visualizando calmamente. Estou apenas visualizando. Eu estou no estado contemplativo. A calma vai se instalar em mim. Concentrar, contemplar. Contemplar. A sequência da contemplação vai propiciar um terceiro estágio. Esse sim que seria o auge do estágio meditativo. Porque
qual é esse terceiro estágio? É um que aquela contemplação me deu uma abstração completa do ambiente em que eu estou, da situação que está à minha volta. É como se tudo parasse de existir e eu ficasse lá no fundo de mim. Aquele ponto tão interno de mim que normalmente eu não tenho acesso, mas nesse momento de perfeita calma e tranquilidade, eu estou sintonizado no meu ser. Aí cada um vai ter a sua experiência. Eu não vou aqui contar a minha experiência. Mas, Tadeu, sabe que televisão o tempo é rápido, né? Isso é verdade. Nós falamos agora da meditação, concentração, contemplação e abstração. Ou estado de transe, né? Transcendência. Ou essa transcendência. Qual o efeito concreto na saúde física e mental das pessoas que praticam a meditação? Excelente. Bom, hoje em dia há inúmeros resultados de pesquisas divulgados. Onde se fazem mais pesquisas acerca de meditação é nos Estados Unidos. Há um número recente da Scientific American, que existe tradução no Brasil, totalmente dedicado aos resultados relativos à meditação. A pessoa pode comprar nas bancas de jornal, é um estudo científico de agora, da semana passada, tá fresquinho, pode-se perceber. Mas basicamente o que acontece? No estado meditativo, a ansiedade ela desaparece. O corpo fica sintonizado no seu estado natural. Ora, como 80% dos males que as pessoas sofrem, das doenças que as pessoas sofrem, são males adquiridos, elas não nascem com aquele mal, com aquela doença, quando você está no estado meditativo, você cancela, neutraliza as programações que eu mesmo coloquei no meu corpo e que possibilitam estados doentios. Como uma purificação do organismo. Por ele mesmo. Isso é muito interessante. Quando a pessoa está doente, o médico não diz, olha, toma esse remédio aquele e agora você vai ter faça repouso absoluto. É claro que o médico não quer um repouso absoluto, porque no repouso absoluto o cara morreu, né? Claro. Mas repouso absoluto, o que o médico está querendo? Que eu sossegue, que eu fique calmo, que eu fique no estado meditativo. Para deixar a inteligência natural do meu corpo cuidar de mim. E todos esses temas estão no livro? Todos os temas estão no livro. O livro já foi lançado? O livro foi lançado. Se a pessoa tiver interesse no livro... Como faz para conseguir? Ele vai na internet e escreve Yogi Urbano, tudo junto. Yogi com Y, né? Y-O-G-U-E, depois escreve Urbano, U-R-B-A-N-O, yogiurbano.com. Pronto. O Google vai colocá-lo numa página, que é a página do livro, yogiurbano.com. E está lá como adquire. Entrando então no yogiurbano.com, você tem qualquer telespectador, qualquer companheiro de amigos nossos, tem acesso ao livro. Mas se também alguém tiver o interesse, e eu sou um dos que, como já te disse, pretendo oportunamente ir com você, como se pode para ter acesso às tuas aulas práticas de yoga? Quando elas ocorrem, o que se faz para poder participar? Bom, Jardim Botânico de Brasília, todo sábado de manhã, de 9h30 às 11h30 da manhã. A gente fica na sombra das árvores. Se estiver chovendo, a gente fica no abrigo chamado Jardim Japonês. É super agradável. É o único jardim botânico do Cerrado brasileiro. Então, será um prazer para as pessoas irem até lá. Só o fato de irem até lá já vão se sentir bem. E aí, se me derem o prazer de praticar yoga comigo, 9h30 da manhã, a gente começa todos os sábados, rigorosamente. E qualquer pessoa interessada pode aparecer? Qualquer pessoa interessada pode aparecer. O que é preciso para a pessoa levar? Ou seja, questão física, questão de vestuário, alimentação? Tem alguma orientação? É bom a pessoa ir com uma roupa que lhe possibilite movimentar-se. Porque a gente vai brincar um pouquinho, vai fazer uns exercícios de aquecimento, vai deitar no chão, né? Vai cruzar as pernas, né? Vai se movimentar. Então, a pessoa tem que ir com uma roupa que lhe possibilite movimentos, né? É bom também levar algum agasalho, porque o cerrado, na sombra, ele é frio, esfria, né? Então é bom levar um agasalho, porque na hora da meditação e na hora do relaxamento, no final da aula, a temperatura do corpo baixa um pouquinho. Então é bom a pessoa agasalhar-se.
Só isso. O mais é vontade de estar com outras pessoas, com um astral bom, e levar a sua felicidade para se somar à nossa. Mas é muito bom aqui conversar com você, Tadeu. Mas antes, nós estamos brevemente já encerrando o nosso programa aqui, Letras e Livros. Eu abri com olhos de ver. Com olhos de ver. O que quer dizer? A realidade diante de nós, ela é filtrada não só pelas lentes dos óculos, mas também pelas lentes que a nossa história pessoal acrescentou ao nosso modo de viver. Então, quando eu vejo alguma coisa diferente do modo como você vê. Eu vejo com a minha história pessoal, você vê com a sua história pessoal. Então, ao colocar os olhos na realidade, em yoga, o que a gente propõe? Que você perceba a realidade e comece a avaliar aquela realidade, agora com seus próprios valores. Até que ponto, vamos dizer assim, o que eu estou vendo é fruto do meu preconceito, é fruto da minha formação, ou é a realidade que está de fato diante de mim? É claro que isso é uma reflexão que a pessoa vai praticar. Então, nesse texto, em particular, né, a gente vai conversar, né, trazendo essa diferença de ponto de vista. Mas esse olhar para fora, ele é fruto da consciência. Claro. Mas no mundo que nós vivemos, em que a consciência é altamente manipulada pelos meios de comunicação, isso. pela grande mídia aí que serve ao consumo, ao egoísmo, à competição, qual o papel do yoga para se contrapor a isso? Ótimo, Como que o yoga ótimo. pode se contrapor a isso? Excelente. Eu lembro quando eu era menino e havia, na época, um supermercado chamado Disco. E a propaganda do Disco era assim: quem entende de alimentação é o Disco. E aquilo me deixava pensativo. Por que quem entende de alimentação é o Disco? Eu tenho que saber o que faz bem para mim. Então, eu acho que isso está sendo uma forçação de barra para me convencer de alguma coisa, né? E assim, de certo modo, toda imagem que nos é oferecida, você sempre pode perguntar qual é o interesse de quem patrocinou essa imagem que está sendo exibida para mim agora. Se eu faço essa pergunta, eu começo a descobrir, né, que aquelas imagens não são tão inocentes. Elas têm sempre um interesse, elas têm um patrocínio. Então, por exemplo, por que grande parte dos filmes que nós vemos são filmes de violência? Olha, talvez alguém esteja interessado que eu sinta medo, que eu viva num estado permanente de temor, porque eu, num estado permanente de temor, vou precisar que alguém me defenda contra... Boa observação, porque o medo é a grande sustentação de quem controla o mundo, né? Por exemplo. Então, os olhos de ver, essencialmente, o praticante de yoga, ele tem uma dupla personalidade. Ele é testemunha de si mesmo. Ele está ao mesmo tempo fazendo algo e prestando atenção nele, no fato de ele estar fazendo algo. Do mesmo modo, quando algo me é oferecido, eu tenho os dois pontos de vista, da personagem que está vivendo aquela situação e do ator que está me vendo participando daquela situação e pergunta: por que isso está me sendo exigido? Quem é que está interessado nisso? Perfeito. E isso prossegue. E qual a dica, qual a orientação, sugestão que você dá para as pessoas em geral da importância do yoga? Por que as pessoas devem estudar e praticar yoga? É uma pergunta muito boa. Bom, em princípio, eu posso falar por mim, né? Para mim, é muito importante praticar yoga e estudar yoga. Primeiro, que me satisfaz uma enorme fonte de prazer, que é a minha curiosidade de entender o que a vida é e como é que a vida pode ser percebida com um ponto de vista diferente. O outro aspecto é que o praticar yoga me traz para dentro de mim mesmo. Eu dou a oportunidade de, além de eu prestar atenção nos outros, além de eu atender às solicitações que os outros fazem, eu também dar um pouco de atenção a mim. Por que isso? Porque se eu for capaz de me cuidar, de ser quem eu sou, as pessoas, ao estarem se relacionando comigo, estarão se relacionando com alguém verdadeiro. E não com alguém que apenas reproduz o que os outros dizem, que apenas reproduz o que os outros esperam. Então,
eu tenho algo de mim para oferecer. Eu não sou simplesmente uma cópia que reproduz um modelo que está disponível em qualquer outro lugar. Então, isso o faz toda a yoga diferença. permite romper esta pasteurização no pensar que o mundo tem hoje. Porque, se não me engano, a Chesnak fala do pensamento único. O planeta tem um pensamento único e a juventude mais ainda. O yoga permite esse olhar crítico? Eu acredito que sim. Eu lembro de uma peça do Nelson Rodrigues, há muito tempo, em que ele citava um amigo dele, pensador, que dizia que toda unanimidade é burra. Então, é bom que a gente tenha isso em mente, né? Porque são indivíduos que constituem a realidade, né? E o indivíduo ser capaz de ter o seu ponto de vista, de cotejar o seu ponto de vista, respeitando o ponto de vista do outro, e conseguir fazer uma harmonização do seu ponto de vista, dos outros pontos de vista, porque ninguém vive sozinho, e ser capaz de constituir uma harmonia social, eu acho que isso traz uma diferença enorme no viver. Senão, simplesmente, a gente segue por um caminho em que o grupo é capaz de fazer coisas que individualmente ninguém teria coragem nem disposição de fazer. É muito perigoso o comportamento grupal, porque é o comportamento de manada. E, em geral, quem se beneficia do comportamento de manada são os especuladores da Bolsa de Valores, são aqueles que manipulam as manadas. Então, os donos dos grandes meios de comunicação. Eu não digo nem só os donos dos meios de comunicação, porque provavelmente os donos dos meios de comunicação colocam seus meios de comunicação para atender a outros que os contratam. Financia, né? Então, é uma escala, né, que vai subindo e a gente consegue perceber que existem alguns interesses que tentam dirigir essas unanimidades, né? Perfeito. Nós conversamos aqui com Tadeu Martins, autor de Conversas com Yogi Urbano. Procure no yogiurbano.com que você o encontrará. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tadeu. Pedro. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Suas perguntas são muito instigantes. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Continue conosco na TV Cidade Livre, uma TV em defesa da vida, em defesa da liberdade. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado.